Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 18. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então
Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Senhor Deus, nós suplicamos a Ti, Pai, Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra que não volta vazia, essa palavra que foi lida nesta noite, que não somente seja compreendida no nosso campo do intelecto, mas que em nome de Jesus o Senhor nos ilumine por meio do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua vontade. Edifica-nos, ó Deus, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto é desafiador em todas as épocas, quando se fala sobre adversidades. Quando nós pensamos, quando eu penso, aliás, nesse texto, a mim me vem algumas palavras, a mim me vem alguns sentimentos, mas eu queria compartilhar com os irmãos e fazer uma pergunta para você. O que vem à sua mente quando você se lembra, ou quando você lê nessa palavra a expressão medo? Nós estamos falando de um homem que reinava, que governava, de um homem que tinha a liderança dos seus soldados, de um homem que tinha toda a capacidade dada para governar, mas que diante de uma notícia que povos estavam se juntando para invadir Judá, porque ele vai falar aqui de Moabe, vai falar dos filhos de Amon e de alguns meunitas. Esses povos, eles fizeram uma aliança para atacar o reino de Judá, para atacar aqueles moradores, as pessoas que ali moravam, que ali residiam. Mas o primeiro sentimento de Josafá foi um sentimento de medo. Josafá temeu, Josafá teve medo daquela circunstância. Josafá vai expressar algo que certamente está no meu e no teu coração, porque o medo faz parte da nossa vida presente, diariamente, na vida da maioria das pessoas. Por exemplo, vivemos dias em que as pessoas, elas constantemente, elas vivem com medo. Muitos têm medo em relação ao futuro, em relação à educação de filhos, por exemplo. É só nós olharmos o quadro hoje que nós temos na nossa sociedade. O medo do que vai ser da nossa geração, pensando até mesmo no contexto igreja. Nós muitas das vezes temos medo do que vai ser da próxima geração de filhos. Por isso que nós devemos trabalhar, e uma das coisas que eu penso, que uma das coisas mais desafiadoras que deve ocupar a nossa atenção constantemente é uma boa educação bíblica na vida das nossas crianças, para que crianças e adolescentes, porque aí sucessivamente, um bom ensino para a criança vai refletir no adolescente, vai refletir no jovem, e o jovem, portanto, vai ser um adulto maduro, um adulto firme na fé. Mas olhar para o nosso quadro hoje é vivermos pensando sobre essa situação de uma sociedade caída. O que vai ser da nossa sociedade? Existem vários tipos ou vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco, até mesmo o complexo, o pavor de algumas situações em que esse medo tira a nossa paz, tira a nossa concentração. Mas os irmãos vão perceber nessa narrativa que o medo de Josafá não o paralisou. Josafá poderia ter ficado paralisado diante daquela situação e não conseguir fazer nada, mas a narrativa vai nos informar que o medo impulsiona Josafá a ter algumas atitudes. Primeiro, atitude individual.
Segundo Josafá, insere Judá na atitude, naquilo que era necessário. E agora todo o povo de Deus, diante daquela situação de eminência de invasão, aquele povo se reúne para buscar ao Senhor. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Quais são as inquietações que estão no teu coração? Talvez nessa noite você encontrou aqui com muitas inquietações, com muitas perguntas, com muitas questões que têm acompanhado você constantemente. Talvez seja a sua casa, talvez seja a sua profissão, talvez seja a sua vida espiritual, talvez sejam os desafios que você terá essa semana de enfrentar, os diversos desafios que tem pela frente. Será que o teu coração está então com o mesmo sentimento de Josafá, de medo? Mas eu quero desafiá-los nessa noite, se porventura você entrou dessa forma, a usar o medo, não para te paralisar, mas a usar o medo para te aproximar cada vez mais do Senhor. Foi assim que Josafá fez. É assim que nós vamos aprender nesta noite sobre o tema atitudes a serem tomadas em meio à crise e às ações do inimigo contra as nossas vidas. Percebam a primeira atitude que nós temos aqui diante daquela situação. Verso 1 a 4 vai dizer que diante do medo, Josafá, portanto, intensifica a sua vida de consagração. Observe na sua Bíblia os versos de 1 a 4, o texto bíblico vai dizer isso, quando ele recebe a notícia de que alguns povos vêm contra Judá. O texto bíblico vai dizer, verso 3, que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Primeiro a atitude foi de Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor, e o verbo buscar aqui traz a ideia de um esforço, traz a ideia de sacrifício, traz a ideia de uma dedicação. Não que Josafá não tenha isso durante a sua vida, mas naquele momento ele intensifica a sua vida de busca pelo Senhor, a sua vida de consagração. Mas a consagração agora não era só Josafá que precisava se consagrar, todo Judá precisava fazer isso. Todo Judá era convocado a fazer uma reflexão na sua própria vida, e agora rei, povo, toda aquela nação deveria se unir em torno do Senhor e de clamor ao Senhor. E é isso que o verso 4 vai dizer, que eles congregam para pedir socorro. E a ideia de congregar é isso, a ideia de congregar é o que nós estamos fazendo aqui, ajuntamento. O povo de Deus se congrega, se ajunta para buscar ao Senhor. E Judá faz isso, o povo de Deus faz isso. Eles buscam ao Senhor, intensificam a sua vida de consagração ao Deus Todo-Poderoso. É necessário ir a Deus, portanto, e intensificar a nossa vida de consagração. É isso que Josafá faz, meus irmãos. É isso que Josafá nos mostra, por meio do seu exemplo. Ele primeiro não foi até as pessoas reclamando ou colocando para as pessoas o seu medo. Ele não fez isso. Josafá não expõe o medo, mas ele convoca a orar, a buscar ao Senhor, a se dedicar a Deus, porque certamente Josafá sabia que aquela batalha, ele sabia que aquele momento era momento de intensificar uma vida de consagração. Por vezes Deus permite que o seu povo, por vezes Deus permite que passemos por adversidade para que nós intensifiquemos a nossa vida de consagração a Ele, a nossa vida de dependência, a nossa vida de busca pelo Senhor, a nossa vida
de adoração ao Senhor. E é isso que nós vamos perceber, o imperativo nós temos aqui no texto, quando diante de uma situação calamitosa, de medo, de incertezas, portanto nesse momento que eles deveriam buscar a Deus, investir numa vida de consagração. E não era só os líderes, não era só alguns grupos, mas todo o povo remido, todo o povo reunido deveria buscar ao Senhor. É promessa de Deus de que uma vez que nós clamamos ao Senhor, uma vez que nós buscamos a Deus, Ele ouve as nossas orações. Jeremias 33 vai dizer isso: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não o sabes. Nós também somos convocados, lá em Hebreus, nós somos convocados também a nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4 verso 16, é nesse tempo, portanto, que o povo de Deus ali era desafiado, as autoridades estavam sendo desafiadas a buscarem ao Senhor. Em tempo de crise, em tempo de adversidade, em tempo em que o inimigo investe contra as nossas vidas, eu e você precisamos intensificar a nossa vida de oração, de consagração. Talvez você diga: mas eu já oro bastante. Ore um pouco mais, ore um pouco mais. Mas eu já leio a Bíblia, leia um pouco mais. Mas eu já venho à igreja, venha um pouco mais. Mas eu tenho uma vida de comprometimento. É tempo sempre de nós crescermos na nossa vida de comunhão a Deus. Uma pergunta que eu faço para você: qual foi a última vez que você gastou um tempo jejuando, se consagrando diante do Senhor? E veja que na Bíblia, o jejum aqui é para todo Judá, mas percebam que na Bíblia jejum não é uma prática onde você vai fazer para obter algo material de Deus. É interessante que hoje as pessoas, muitas das tradições evangélicas hoje, elas pensam no jejum como uma troca. E essa troca concerne naquilo que é material. Contudo, o jejum na Bíblia é um momento em que o povo de Deus se dedica para a consagração pessoal, para buscar intensamente ao Senhor e se restringir de algumas coisas, para que eu possa nesse tempo me alimentar da presença de Deus, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa vencer pecados, para que eu possa me animar e me fortalecer em Deus. Isso é possível quando as nossas forças elas estão se esvaindo, por meio de uma vida de consagração que nós nos renovamos no Senhor. Judá faz isso. Você tem feito isso? Você tem se consagrado? Você tem jejuado? Quanto tempo? Há quanto tempo você não tem feito isso? A prática da oração e leitura, mas do jejum também é bíblico. É algo que deve ser observado por nós como povo de Deus. Mas também, irmãos, não é só buscar o Senhor numa vida de consagração, de intensificar a nossa vida de consagração. Se você observar os versos 5 a 13, você vai perceber que é necessário orar em tempo de adversidade. Intensifique a sua vida de oração, mas ao mesmo tempo confesse a grandeza de Deus e a sua total dependência dele. Olha o que o texto vai nos dizer: pôs Josafá, verso 5, em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio
novo. E ali Josafá começa a se derramar na presença do Senhor, mostrar, portanto, os desafios, o medo, a situação que estava acontecendo naquele momento. Ele descreve: não és tu, Senhor, que domina sobre todos os reinos dos povos. Em outras palavras, Josafá está descrevendo: Senhor, não és tu, Senhor, grande, não és tu, Senhor, soberano, não és tu, Senhor, todo-poderoso, não és tu, Senhor, o governador dos povos. Obviamente que Josafá não tem dúvida, aqui não há dúvida, mas é esse recurso que ele estava usando para demonstrar: sim, Deus é tudo isso. Deus é grande, é governador, é soberano. E ainda nessa oração, Josafá tinha um sentimento que especialmente um povo era muito ingrato para com ele. E o que ele vai dizer: o Senhor não nos permitiu invadir até aquela terra, mas agora são aqueles moradores que vêm contra nós. Mas percebam que Josafá vai dizer: Senhor, em nós não há força, nós não temos condição, mas em Ti há força. Nós não temos capacidade, mas o Senhor tem capacidade. Verso 12: Senhor nosso Deus, acaso não executarás Tu o Teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessa circunstância, mesmo diante do contexto, nós confiamos em Ti, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você estiver com seus olhos postos no Senhor, você vai continuar perseverando, mas a partir do momento que você tirar os seus olhos do Senhor e você começar a olhar para as circunstâncias, você não vai conseguir perseverar, você não vai conseguir avançar. Enquanto nossos olhos estão postos em Deus, enquanto nós reconhecemos a nossa total dependência dEle, grandes coisas o Senhor fará no meio de um povo que se dobra a Ele, que depende dEle completamente. Mas enquanto nossos olhos estão postos nele, a Bíblia diz que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Hebreus capítulo 4 que nós lemos diz isso também, que Ele é o nosso socorro em ocasião oportuna. A palavra do Senhor, portanto, por meio do salmista, no Salmo 40 vai dizer isso também. Aliás, no Salmo 46 vai dizer isso também, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Devemos, portanto, nos aquietar e saber que Ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado entre os povos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em outras palavras, o jogo de palavras no Salmo 46 você sabe quem é Deus. E como que nós sabemos quem é Deus? Por meio do nosso relacionamento que nós temos com Ele. E se você sabe quem é Deus, diante das crises, diante das intempéries, diante das incertezas da vida, qual deve ser a sua atitude? Aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que é eu que sou Deus, é eu que sou exaltado, é eu que sou governante, é eu que domino, é eu que governo. E é por isso que Josafá diz: nós não temos forças, mas o Senhor tem. Os nossos olhos estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor. É preciso termos essa total dependência, confessar a grandeza de Deus, não apenas verbalizar o conteúdo, ou falarmos apenas de forma teórica de quem é Deus, mas nós precisamos vivenciar na prática, de fato, a nossa total dependência, ao nosso reconhecimento de quem é o Senhor. Josafá, aliás, na sua oração, traz à memória os atos de Deus no passado, em favor do seu povo. Ele
traz à memória aquilo que Deus já havia feito na vida do seu povo como nação. Ele traz à memória a dedicação do templo, quando o templo foi dedicado, e dizer: este lugar vai ser o lugar que vai ser chamado casa de oração. E ele, portanto, trazendo à memória, o seu coração é revigorado, o seu coração é animado. Até porque trazer à memória o que pode nos dar esperança é a exortação da palavra de Deus. Especialmente Lamentações 3, verso 21, vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É mais fácil pensar naquilo que não está dando certo do que pensar naquilo que Deus pode fazer por nosso intermédio, da vida de um povo que depende completamente dele. E nessa oração o rei afirma que nada e ninguém poderá ir contra o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, até porque o Senhor é que tem o controle da história, até porque nada foge do controle do Rei dos Reis, do soberano das nações. Ele se dedica ao Senhor. Mas é necessário também, em meio às crises, em meio às ações que sofremos do inimigo, obedecer a palavra de Deus. Talvez aqui é uma das maiores dificuldades nossa como povo de Deus, ou minha, não sei se é o seu caso, quando nós precisamos apenas obedecer e não fazer nada. Um rei, soldados, era ilógico dizer para o rei que ele deveria ficar quieto, que a maior arma que ele tinha não era a guerra, que a maior arma que ele tinha não eram os soldados, que a maior arma que ele tinha era a oração, e que ele deveria utilizar essa arma para guerrear contra aqueles povos que vinham contra Judá. E aqui no texto dos versos 14 a 18 nós temos essa ordem do Senhor ao rei Josafá, quando então Deus utiliza Jaziel, o filho de Zacarias, e neste momento o Senhor fala a Judá, fala a Josafá dizendo: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Querido irmão, se você tem feito a vontade de Deus, se você tem buscado cumprir a vontade do Senhor, se você tem perseverado na presença de Deus, saiba uma coisa, que as adversidades, elas vêm sim, mas nem sempre as guerras é nós que precisamos guerrear, porque é o Senhor que guerreia por nós. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra potestades, e lutando contra a potestade nós não vamos guerrear de forma carnal, porque numa guerra espiritual nós precisamos utilizar as armas espirituais, e nós precisamos fazer isso de uma forma dependente. Percebam a ordem de Deus: Josafá, Judá, vocês não vão fazer nada, aliás, vocês já estão fazendo. Vocês devem se consagrar, vocês devem buscar ao Senhor, vocês devem expressar a total dependência que vocês têm de mim. Não tenha medo, não tenha medo, essa guerra não é de vocês, mas é minha. E o Senhor então ordena: vocês vão descer contra eles, vocês vão estar diante deles, mas vocês vão ficar parados, vocês não vão fazer nada, porque é o Senhor que vai fazer por vocês, é o Senhor quem vai agir em prol do seu povo. Deus usa como instrumento esse homem, esse servo, para falar ao povo de Judá. Queridos, eu ouvi uma frase, não é minha esta, mas de um pregador, se não estou equivocado, o reverendo Hernandes, que vai dizer: não importa o tamanho das dificuldades, não importa o tamanho dos seus problemas, porque você tem um Deus que é maior do que os seus problemas. Você tem um Deus
que é o Deus das causas impossíveis. Somos limitados, mas não tem problema, o Senhor é ilimitado. Somos finitos, mas não tem problema, o Senhor é infinito. Somos fracos, não tem problema, porque o Senhor é forte. Quando Paulo vai orar a Deus dizendo: Senhor, tira esse espinho, e ele ouve do Senhor dizendo: a minha graça te basta, pois é justamente na tua fraqueza que eu vou demonstrar o meu poder, a minha força, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Parece algo ilógico, né, meus irmãos? Mas o que Paulo está nos ensinando, que é justamente quando eu e você expressamos a nossa fraqueza, a nossa total limitação do Senhor, a nossa total limitação diante do Senhor, é que Ele se manifesta de forma poderosa e nos dando vitória. Mas enquanto o homem, enquanto a mulher acha que consegue fazer alguma coisa por si mesmo, nós continuamos lutando contra nós mesmos. O Senhor é todo poderoso, Ele é o Senhor das batalhas, Ele é o Senhor que nos dá vitória. Voltando inicialmente à nossa exposição, o medo, se nós não tomarmos cuidado, ele nos controla, ele nos paralisa, ele não nos fará avançar. Mas, a exemplo de Josafá e Judá, nós devemos utilizar os nossos temores para intensificar a nossa vida de consagração, de busca pelo Senhor. É preciso vencer o medo indo a Deus. É preciso vencer o medo reconhecendo a nossa total incapacidade diante das adversidades. É preciso obediência. É preciso nos aquietar diante do Senhor. É preciso fazer a oração do salmista: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Se você nessa noite entrou abatido, preocupado, temeroso, retorne para sua casa animado. Retorne para sua casa desejoso de buscar mais a Deus. Retorne para sua casa confessando: Senhor, como eu sou incapaz diante das adversidades e o quanto eu preciso de Ti. Obedeça ao Senhor, olhe para Ele. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para os desafios que você vai ter amanhã, se você olhar para os desafios que você tem na sua casa, se você olhar para os desafios que você tem na sua família, você não vai avançar. Mas que os seus olhos estejam postos naquele que tem poder de dar a você reais e verdadeiras vitórias, em nome do Senhor Jesus. Nos coloquemos de pé, busquemos ao Senhor.